Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Nós vamos trabalhar hoje com toda a linha da Jail Professional, inclusive o pré e pós-mechas. Eu quero mostrar para vocês todos os detalhes aqui com a ajuda da nossa modelo Cris, que deixou a gente usar e abusar do cabelo dela. E uma aula muito interessante que é o retoque das mechas. A Cris fez aproximadamente um ano atrás um clareamento bem grande no cabelo dela e a gente consegue observar aqui, ó, bem de pertinho, uma raiz de aproximadamente um palmo e esse clareamento que ainda continua muito bonito após esse tempo. O que é interessante sempre lembrarmos que uma boa descoloração tem muita durabilidade. Primeiro eu quero começar falando sobre o teste de mecha. Antes de iniciar o processo de descoloração, nós temos e devemos realizar o teste de mecha. Então no caso da Cris nós já realizamos e vemos que o cabelo dela é super saudável e dá para fazer o que a gente quer fazer. Porque no teste de mecha nós vamos tirar todas essas dúvidas. Quanto tempo o cabelo leva para clarear, qual o produto ideal para ser usado, tá certo? E agora nós vamos fazer uma descontaminação do cabelo dela no lavatório usando esse produto aqui, que é o pH Reverse. Gente, o pH Reverse ele vai dar segurança para que a gente possa criar esse efeito de mechas no cabelo da Cris com mais segurança. Então o pH Reverse nada mais é do que um descontaminante. Ele também vai tratar a fibra do cabelo ao mesmo tempo. Então vamos lá ver o passo a passo? Pessoal, finalizamos agora o processo de descontaminação usando pH Reverse e escovamos o cabelo da Cris. Agora nós vamos fazer uma avaliação de como está o cabelo dela para iniciar qual produto nós vamos utilizar, de que forma nós vamos fazer essa descoloração. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção de vocês para que vejam a intensidade de tom que a Cris tem de loiro nas pontas. Então eu vou virar aqui o pescoço um pouco dela de lado para a gente ver que aqui tem uma ação muito forte, muito global de descoloração. E quando a gente pensa em processo de clareamento, olha o que é interessante. Se eu pegar esse cabelo e colocar ele sobre ele, eu não crio destaque, ele fica apagado. Mas se eu pegar essa cor e colocar em cima da raiz dela, eu crio um destaque. Então o que seria interessante? Nós clarearmos todo esse cabelo novamente até a raiz ou trabalharmos com pontos de luz. Então o ideal seria evidenciar o loiro. A Cris ela gosta de ter esse clareamento, essa mescla de mechas. Então para deixar aquele visual mais moderno, nós vamos optar dessa vez trabalhar com menos quantidade de mechas na raiz e dar o up nas pontas. Ou seja, pensando nisso, nós não vamos fazer uma descoloração novamente intensa, quase global. Vamos priorizar técnicas mais suaves da raiz e enfatizar as pontas. Pessoal, continuando a nossa avaliação aqui já na região posterior da Cris, nós conseguimos observar que a raiz dela não é um cabelo castanho. O fundo de clareamento dela já é um cabelo que proporciona um clareamento ótimo, um clareamento muito legal, muito maleável. Então pensando nisso, a gente não vai utilizar a emulsão de 40 volumes. Eu particularmente gosto sempre de trabalhar com duas emulsões. Então nós vamos iniciar na região posterior aqui, então na parte da nuca e da cabeça dela até o ponto ápice, com 20 volumes e na região aqui anterior, laterais e topo, com 30 volumes, para que esse cabelo ele venha reagir aproximadamente no mesmo tempo, tá bom? Outro detalhe muito importante é ver a saturação de descoloração. Aqui no cabelo dela nós temos uma mecha bem limpa, então não tem necessidade de a gente reaplicar da raiz às pontas. É interessante lembrar e ressaltar que a descoloração ela precisa ser preservada.
e ao mesmo tempo ela precisa ser renovada. Então como que nós vamos fazer essa renovação? Nós vamos fazer um clareamento gradual aonde está escuro e depois, mecha a mecha, nós vamos fazer a limpeza dessas pontas, preparando um outro produto posteriormente, porque aqui eu já tenho um clareamento legal. Mas com o passar do tempo, esse clareamento ele foi ficando opaco, sem brilho, absorvendo pigmentos externos e fez com que ele ficasse mais amarelado. Então nós vamos abrir um pouquinho essa fibra do cabelo para que ela tenha mais destaque, mais luminosidade, e vamos fazer isso em algumas pontas. E vocês vão ver no resultado final que ela vai ficar com pontos de luz da raiz às pontas. Vai ficar incrível esse cabelo, vocês vão acompanhar aí passo a passo. Pessoal, para esse clareamento nós vamos utilizar o Blonder da linha Divine Blonde, esse pó descolorante da Jayo Professional, que contém queratina, óleo de orjon, e ao mesmo tempo que ele estiver descolorindo, ele vai trabalhar segurando, sustentando essa fibra na hora do clareamento. Para essa mistura é importante lembrar que o pó ele tem uma concentração muito interessante e ao mesmo tempo uma rentabilidade. Então para cada 50 gramas que nós utilizarmos, nós vamos utilizar 150 ml de emulsão de 20 volumes. A emulsão da Jayo também contém um blend de óleos que vai estar assessorando essa descoloração, entre aspas, mais saudável. E para garantir essa segurança, nós vamos utilizar da mesma linha o Plex, para reestruturar essa fibra na hora da descoloração. A quantidade que a gente vai aplicar vai ser 5 ml, então 10% da quantidade de descolorante que nós utilizamos. Uma dica super importante é: nós temos o Plex ao nosso favor e é interessante sempre usarmos quando o cabelo já tem alguma sensibilidade. No caso da Cris, nós não optamos a passar no cabelo já descolorido, porque o cabelo dela foi feito apenas uma descoloração e ele se encontra saudável. Mas a gente pode utilizar o Plex fazendo uma interrupção aqui nessa emenda do cabelo. Ou seja, a minha dica é que você umedeça esse cabelo e aplique da marcação para baixo, preservando essa estrutura capilar. No caso da Cris, em vez de utilizarmos o Plex, nós vamos utilizar esse blend de óleos de açaí, que é o mesmo componente da fruta, que é um trabalho de antioxidante, ou seja, anti-envelhecimento dos fios, que vão estar preservando a estrutura do cabelo dela. Então minha dica de hoje, para quando o cabelo não está muito saturado na hora da descoloração e mesmo assim a gente vai fazer a limpeza, é interessante a gente aplicar do meio para as pontas. Após a gente aplicar esse protetor já na parte descolorida, nós vamos dar início aqui na nossa divisão, que é bem simples. Vamos trabalhar aqui dividido ao meio, de orelha a orelha. Pessoal, normalmente nós temos uma divisão devido ao redemoinho. Então, para não acontecer de ficar mais mecha de um lado do que do outro, nós vamos pegar toda essa proporção para que a gente coloque o papel na mesma disposição e que quando for dividido naturalmente, esse cabelo tenha mais harmonia, tá bom? Pessoal, então mostrando a nossa divisão, nós ficamos com 2 painéis na região posterior, uma divisão pequena no ponto ápice e 2 nas laterais. Nós vamos dar início agora às nossas mechas e eu quero mostrar para vocês como nós vamos iniciar esse processo de divisão. Pessoal, como eu quero deixar esse fundo mais em evidência, nós vamos fazer divisões de aproximadamente 2 dedos. E nós vamos criar contrastes com mechas mais largas e mechas em transparência mais finas, sempre deixando um intervalo de uma mecha para outra. Ou seja, eu vou começar aqui com minha marcação de contorno. Então eu vou começar com 2 mechas mais largas. A partir disso eu vou deixar um intervalo e desse intervalo eu vou pegar uma transparência bem fininha assim.
para eu ter vários tons diferentes de intensidade de cor. Ou seja, desfiando bem pouquinho e levando até a raiz para que eu tenha um clareamento intenso e para que esse clareamento ele fique também bem pertinho da raiz. Vamos lá? Galera, se tratando de retoque, eu basicamente gosto muito de utilizar o papel alumínio convencional, porque ele é leve, super fininho e não tem perigo de eu colocar uma mecha sobre a outra e esse papel ser pesado ao ponto de escorregar. Então eu já tenho mais costume com esse papel para fazer o retoque. Caso você queira utilizar outro papel, não tem problema, tá bom? Eu vou utilizar o alumínio. Então aqui a minha primeira mechinha, aproximadamente 2 dedos, eu vou dividir aqui numa plano horizontal e para fazer uma leve marcação de contorno, né, eu digo leve, nós vamos trabalhar aqui nessa região mais diagonal. Uma apenas, aproximadamente 2 dedos e desfiando até a raiz. Eu pego o pente e vou iriçar o cabelo até a raiz aproximadamente uns 4 dedos para baixo. Ou seja, eu quero que esse clareamento ele se identifique mais do que tenha menos proporção de cor. E eu vou aplicar mesmo com o pincel até o início e o final dessa mecha. Olha só, nós vamos trabalhar esse pincel em vários planos. Tanto de ponta, como direto na parte horizontal, em zigue-zague, até começar. Olha só, gente, nós temos uma nuance mais marronzada por conta da técnica de esfumar. Então nós vamos passar suavemente e deixar essa pontinha que tá clara para fora. Vamos fechar aqui para que esse papel tenha mais firmeza. Minha pontinha tá do lado de fora, tá vendo? Pessoal, esse excesso que fica do iriçado, eu posso retirar ele, tá bom? Não tem problema de eu não clarear, porque como eu quero um clareamento mais intenso nas pontas, esses baby hairs aqui, eles não vão fazer diferença, ou seja, pelo contrário, eles vão dar muito efeito de naturalidade na nossa raiz, que é a proposta de hoje. Dando continuidade no nosso contorno, nós vamos pegar aqui mais na diagonal, livrar esse cabelo. Se tiver muito grossa a mecha, que não é interessante, a gente divide e pega em 2 partes. Olha só, 4 dedos aproximadamente, levo para a raiz, todo esse cabelo curto, seguro o pente bem firme na raiz e aplico desde a raiz até a nossa marcação. Como eu quero uma iluminação maior no contorno, eu vou fazer 2 mechas em sequência, sem intervalo aqui no contorno. Aproximadamente 4 dedos, tiro todos esses cabelinhos curtos e levo bem próximo da raiz. Coloco minha plaquete com o papel bem próximo da raiz e o meu produto também eu vou aplicando bem rente à minha raiz. Vocês vão observar que o pó descolorante da JAYO, gente, ele não volatiza, ele não fica líquido, ele fica só cremoso. E isso é interessante para que a gente consiga manusear depois a reaplicação, se necessário. Lembrando que é interessante que a mecha seja fina para que eu tenha um clareamento homogêneo. Se a mecha for muito grossa, a gente pode dividir em 2 e colocar 2 papéis. Não é interessante um clareamento numa mecha muito grossa. Tem diferença ela entre ser larga e ser espessa, ser grossa, tá? Larga tudo bem, mas a mecha tem que ser fina.
Agora, dando continuidade no nosso segmento de mechas, a partir de 2 mechas sem intervalo, nós vamos deixar o intervalo de aproximadamente 2 dedos. E desses 2 dedos, nós vamos retirar uma transparência. Olha só. Então eu vou deixar esse contraste em evidência e na transparência eu vou desfiar bem pouquinho. Olha lá, gente. Levando esses cabelinhos até a raiz e fazendo novamente. Aqui, gente, nesse plano vai ser horizontal até o nosso ponto ápice. Então nós vamos seguir no mesmo plano, sem mechas diagonais por enquanto. Tudo na horizontal. Lembrando que eu tenho que aplicar bem esse produto de diversas formas para que esse pó descolorante ele venha penetrar bem no cabelo e não tenha mechinhas. O retoque ele tem que ser cuidadosamente feito para não ter manchinhas. Chegando na minha emenda, eu suavizo e separo a minha ponta clara. Coloco de lado de fora do papel. Outra divisão de aproximadamente 2 dedos, e agora nesse caso eu pulei uma mechinha que eu fiz em transparência, vou separar o intervalo mais fino e vou fazer uma mecha mais larga. Como aqui ficou muito grossa, eu vou pegar em 2 planos. 4 dedos, eu jogo esse desfiado lá para a raiz, limpando bem esses cabelinhos curtos. Galera, recapitulando para a gente dar sequência. As primeiras mechas em contrastes, contorno, fizemos 2 mechas um pouquinho mais largas, sem intervalo. A mecha subjacente, nós fizemos em transparência. Aí a subjacente, mais larguinha, com menos intervalo. E a próxima vai ser em transparência e assim sucessivamente. Então, uma mais larga, bem desfiada, e a outra em transparência, todas mantendo intervalo até chegar no ponto ápice. E deste lado nós vamos repetir esse procedimento, tá? Agora então eu vou separar aproximadamente 2 dedos, lá no plano horizontal, e vou retirar a minha mecha em transparência. Olha só. Estão vendo lá? Esta mecha eu vou desfiar ela bem pouquinho, porque eu quero ela com mais concentração de clareamento. Aplico desde a raiz. Pessoal, nós finalizamos, então, uma parte só da nossa região posterior até o ponto ápice. Nós vamos repetir o mesmo processo agora desse lado, recapitulando. Nós vamos fazer 2 mechas aqui um pouquinho mais larga, uma subsequente à outra sem intervalo, tanto na horizontal quanto na diagonal, e depois dar um intervalinho de 2 dedos e retirando uma mais larguinha, outra na transparência, uma mais larga, outra na transparência, até a gente chegar no ponto ápice novamente. Vamos lá?
Lembrando, pessoal, que as mechas têm que ser bem finas e a gente tem que aplicar produto embaixo para segurar esse cabelo e em cima, distribuindo bem o produto, com o pincel em várias posições, horizontal, em zigue-zague, vertical, tá bom? Bem próximo da raiz. Pessoal, para a gente fazer a nossa divisão aqui do topo, dando sequência no ponto ápice, aproximadamente no meio da sobrancelha. Geralmente, as clientes têm essa entradinha aqui, ó, que deixa o cabelo mais curtinho, com os baby hairs mais fininhos. Então, a partir daqui que nós vamos fazer essa divisão, para que tenha comunicação com a lateral. Olha só, ele vai formar aqui, ó, um Vzinho junto com a outra lateral. Então nós vamos separar esse lado. Esse cabelinho também vai pra cá. E nós vamos dar início na porção lateral. Pessoal, nós finalizamos aqui o ponto ápice com uma mecha em transparência. Agora, para dar continuidade no topo, nós vamos fazer uma divisão na mesma linha, nesse mesmo plano, só que nós vamos dar sequência aqui da franja para trás. Ou seja, se nós finalizamos aqui com uma transparência, nós temos que finalizar com uma mecha um pouco mais larga e desfiada, criando aquele efeito que nós comentamos. Mas aqui na franja eu vou mostrar para vocês ainda os detalhes. Agora, eu quero observar como está reagindo as mechas iniciais, como que elas estão em processo de descoloração, para a gente ver se já chegou no ponto ideal da gente fazer a limpeza. Como vocês podem ver, o fundo de clareamento ele já está assim num 8/9, ideal para a gente retirar. Então nós vamos dar uma pausa para fazer essas limpezas aonde já chegou esse tom e depois dar continuidade. Para isso, nós vamos colocar uma capa descartável, protegendo ainda mais a roupa, na verdade, da nossa modelo e vocês aí da cliente de vocês. Vamos lá? Aqui nós vamos dar sequência da mesma forma. Vamos dividir dois planos aqui de 2 dedinhos nessa região horizontal e na região aqui próximo da face dela mais diagonal, fazendo um contorno mais claro. A partir disso nós vamos subir todo no plano horizontal, dando um intervalinho, uma mais grossinha, desfiada e outra em transparência. Galera, estamos voltado aqui para iniciar o topo. Recapitulando, nós trabalhamos na parte lateral, 2 mechas aqui subsequentes mais desfiadas, fazendo a iluminação, 2 frontal mais na diagonal e uma transparência e uma mais larguinha desfiada. Dando sequência na nossa divisão inicial, que foi do meio da sobrancelha, o topo ficou com bastante cabelo. Então, para que a gente tenha mais naturalidade e facilidade para que o cabelo caiba bem certinho dentro do papel, eu vou retirar mais uma mecha de cada lado para que esse topo fique um pouquinho mais estreito, tá certo? A partir disso, eu vou trabalhar o contorno dela um pouquinho mais acentuado. Vou retirar esses cabelinhos curtos aqui, que são os baby hairs, mas eu vou trabalhar em mechas transparência, back to back, para que eu consiga fazer um clareamento mais marcante na região da frente,
para deixar mais luminoso, para deixar mais moderno. Então eu vou trabalhar com 3 mechas em transparência. Como ela tem uma entrada em V, né, não é em U, então eu vou trabalhar primeiro um lado para depois trabalhar o outro para que tenha comunicação, porque se eu for trabalhar direto, vai faltar cabelinho nas laterais, tá bom? Então vamos ver os detalhes. A primeira mecha eu peguei ela aqui em transparência, só que eu vou desfiar ela um pouquinho mais para ter naturalidade na raiz e eliminar esses cabelinhos pequenininhos aqui, tá? Então eu vou puxar aproximadamente 4 ou 5 dedos direto, levando até a raiz, ou seja, desfiar um pouquinho mais. E vou levar o papel desde a raiz para que eu consiga aplicar bem rente à raiz dela o produto. Pessoal, finalizamos a nossa franja, então no back to back, para que ela tenha mais iluminação, uma seguida da outra. Também fizemos mais uma mechinha de cada lado, tá bom? Nós vamos deixar aqui uma transparência como intervalo, para que a gente possa dar sequência no topo. Olha só, me sobrou essa proporção, que é o ideal pro papel confortar essas mechas desfiadas. Como nós terminamos aqui em transparência, agora eu vou fazer uma um pouco mais larga, desfiada, para a gente fechar assim, com mais naturalidade, a região da franja. Vou pedir para a Cris abaixar bem o rosto dela para a gente fazer nessa sequência até a região do ponto ápice. E é bom avisar sempre a cliente que o papel vai ficar na frente do rosto dela, mas que depois, quando você terminar o procedimento, você vai tirar para ficar mais confortável, tá bom? 4 dedos aproximadamente, eu vou jogar esse cabelinho curto lá na raiz, apertar com o pente e aplicar o produto somente na raiz. Agora que finalizamos o topo, provavelmente as mechinhas na parte de trás já estão reagindo há algum tempo e elas já estão no tom ideal para a gente remover o produto e reaplicar meia e ponta para que ela tenha uma continuidade de cor. E a Mayara já está a posta fazendo mecha por mecha. Vamos conferir os detalhes? Pessoal, olha como vocês podem observar, no início eu expliquei para vocês que a gente pode aproximar bem o produto da raiz, que ele não iria invadir o couro cabeludo. Olha só como ele manteve o clareamento na mesma aplicação que a gente fez no papel mesmo. Ele não subiu, ele não volatizou. Então isso daí nos dá segurança de um clareamento.
Pessoal, finalizamos agora a retirada de todos os papéis. A Mayara reaplicou o mesmo produto que nós aplicamos na raiz, também em comprimento e pontas, para ter aquela abertura, mechinha por mechinha. E a parte que a gente teve como intervalo, nós fizemos uma trancinha aqui para vocês observarem o contraste que vai criar desde a raiz às pontas. E também separando, protegendo para não ter problema de manchar o cabelo dela. E dessa forma nós vamos deixar ele completar o clareamento. Para que vocês observem aqui, ó, que a parte de trás nós já vamos começar o enxágue, porque já está no tom ideal, mas nós vamos deixar um pouco mais de tempo na parte da frente. Como a gente faz por sessão, automaticamente o enxágue vai acontecer da mesma forma. Então, relembrando que o retoque de raiz ele não é tão simples assim. Nós devemos cuidar da descoloração das pontas para não saturar essa fibra capilar, para que ela tenha uma descoloração saudável, tá bom? Pessoal, agora no lavatório, nós eliminamos todas as impurezas do cabelo da Cris, retirando os resíduos de descolorante. E uma dica muito importante, antes de iniciar o processo de tonalização, é nós tratarmos internamente a fibra do cabelo. E a Jail Professional preparou com muito carinho esse produto, que é o SOS Full Help, que vai tratar internamente a fibra do cabelo, reparando essa estrutura e devolvendo massa para o cabelo. Nós vamos aplicar mecha a mecha e ao mesmo tempo que a gente vai estar desembaraçando o fio, nós vamos deixar reagir aproximadamente 10 minutos e ele já fará a ação imediata. Após isso, nós vamos dar início à tonalização. Como eu havia comentado com vocês lá no início do vídeo, nós vamos criar uma nuance mais pérola, bege frio, para contrastar com o fundo natural do cabelo da Cris. E após essa tonalização, nós vamos novamente reaplicar o pH Reverse, que vai entrar com uma ação ultra hidratante e selamento da cutícula do cabelo. Vocês vão observar aí o passo a passo, que ficará incrível a saúde do fio, o brilho e depois, claro, para fechar com chave de ouro, o SOS Instante para queratinizar, para devolver a fibra natural do cabelo. Vamos lá? Galera, estamos no processo de finalização das mechas e não podemos deixar de aplicar no cabelo úmido um forte aliado que é o SOS Fluid. Ele vai reparar qualquer dano que foi causado das mechas contra o emborrachamento e fazer uma proteção térmica. Vamos aplicar da raiz às pontas para proteger contra o calor do secador. Pessoal, queria agradecer por terem ficado conosco até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essas dicas valiosas que eu mesmo aprendi no meu decorrer do meu trabalho, da minha profissão. Eu deixei no aspecto natural para que vocês possam conferir todos os detalhes, mas ainda vamos mostrar o style que ficará incrível e umas dicas de Instagram aí pra gente publicar o nosso trabalho que vale a pena. Aproveitem todas essas dicas com muito carinho que vocês possam reproduzir nas clientes de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.